Segundo Carlos Moore, escritor, pesquisador e cientista social, a arte e a música são elementos de supervisão que provocam mudanças estruturais. Nesse sentido, temos a África como origem de todas as tonalidades culturais e exportadas aos outros continentes, junto ao processo de colonização e partilha dos países africanos. Atualmente, o processo de eurocentrismo permanece, com a máxima de unificação da cultura branca ocidental serem dominantes as demais, as apagando e as deixando à margem, como se apenas a história que é contada pelos colonizadores existisse. Assim, essa cultura eurocêntrica faz com que alguns acontecimentos envolvendo o continente africano sejam modificados, apagando os crimes que aconteceram naquelas terras e transformando as narrativas através de eufemismos, mantendo a imagem de salvadores e agregadores de conhecimento às pessoas que ali viviam, como é o caso das bonecas abayomis. As bonecas Abayomi têm se espalhado por todo o Brasil e, junto a isso, se populariza uma história sobre seu surgimento. As bonecas teriam sido criadas por mulheres negras no período do tráfico escravo. Dentro do navio negreiro, enquanto vinham para o Brasil, essas mulheres retiravam um pedaço de suas roupas e criavam bonecas que seriam dadas aos seus filhos como forma de acalento. Essa é a principal narrativa encontrada quando se pesquisa sobre a origem das bonecas. Algumas pessoas me procuram para saber qual é a origem da boneca, porque desde o final dos anos, desde 90 mais ou menos, final de 90, algumas pessoas estão contando uma outra história, inventaram uma lenda para o nascimento da boneca. Porém, o que muitos não sabem é que essa é uma narrativa mitificada que foi muito difundida com o passar dos anos, apagando o verdadeiro processo de surgimento da boneca de pano. As bonecas Abayomi foram criadas pela artesã e socioeducadora maranhense Lena Martins no final dos anos 80, período de surgimento de diversos movimentos sociais no Brasil, inclusive da população negra. E foi nesse momento que as bonecas foram criadas. No Rio de Janeiro, Lena Martins trabalhou com estudantes periféricos, em sua maioria negros, e observou a carência de referenciais lúdicos que resgatassem elementos culturais de matriz africana. Por meio de oficinas de atividade, a boneca de pano foi tomando forma, tornando-se um recurso artístico que permitiu experimentações identitárias e o resgate da ancestralidade desse povo. Com o passar do tempo, as bonecas foram se modificando, sendo feitas com outros materiais e com uma estrutura mais complexa. O conceito da ciclicidade, muito presente na cosmovisão de povos africanos, se encaixa aqui. As bonecas não ficaram estagnadas em um protótipo mais simples, mas se modificaram de forma contínua. Não há aqui um início, um meio e um fim, mas sim a ideia de início, meio, início. Antônio Bispo dos Santos, em seu livro Colonização, Quilombos, Modos e Significados, explicita como o pensamento monista desterritorializado está a todo momento em influência e não em confluência, ou seja, em uma harmonia entre dois fluxos de pensamento que podem interagir entre si. Por que precisa um antropólogo ir lá diagnosticar, ler meus costumes, minhas tradições e minha cultura? Por que ele vai fazer isso? Ele não pode dizer se eu sou quilombola ou se eu não sou quilombola. Mesmo, ele vai ter que dizer, porque foi eu que disse, mas ele vai fazer isso, uma investigação. Porque nós somos donos de um saber transmitido pela oralidade. Isso é evidente, principalmente no contexto de ativa luta social e cultural em que as bonecas foram criadas, e também no exemplo de Nego Bispo, que expõe que na Constituição Federal de 1988, a qual assegurava que os quilombos que estavam ocupando as terras referentes às suas comunidades lhes fosse reconhecido como propriedade definitiva, dando a posse integral da terra, não adere ao pensamento dos mesmos de relação comunitária e bem-interativa com os territórios, mesmo destinados aos quilombolas, que não concordam com o pensamento monista de propriedade privada. A todo momento, as lutas são submetidas a serem ouvidas com um posicionamento eurocêntrico, surgindo assim mitos,
com uma criação romantizada das bonecas na escravidão. As narrativas sobre a origem das bonecas Abayomi não utilizam como base nenhum estudo ou evidência histórica. Apesar disso, alguns afirmam que a difusão desse mito contribuiu para a criação de um sentimento de pertencimento, porque a narrativa retrata as mulheres escravizadas para além de sua objetificação e subjugação. Na história, elas são representadas como mães que possuem humanidade e sensibilidade e buscam acalentar os seus filhos. Então, a reprodução do mito seria uma forma de ressignificar o passado, fortalecendo esse laço de forma positiva e criando uma memória do processo de escravização que vai para além do sofrimento das mulheres negras. Ao mesmo tempo, há muitas críticas acerca da difusão desse mito. A própria Helena Martins afirma que, para ela, parece que o povo negro nunca pode ter o direito de ter algo que os represente e que tenha nascido em meio a movimentos importantes para sua cultura. Sempre há uma interferência, de modo que a história do povo negro no Brasil é constantemente relacionada a contextos desagradáveis. Alguns também afirmam que o mito estaria romantizando um período de grande sofrimento para os africanos, visto que conta uma história sensível e bonita, com uma perspectiva que mascara e suaviza os eventos que ocorreram na época. A boneca Abayomi é feita apenas com nós e amarrações, sendo indispensável o tecido preto para a construção do corpo e tecidos de cores e estampas diversas para fazer as roupas. Na terapia ocupacional, pode ser utilizada como uma atividade afro-referenciada, um processo terapêutico, principalmente porque tem um embasamento cultural e por permitir a criação de novas maneiras de fazer a boneca. Além de ser uma atividade terapêutica, também pode ser utilizada como atividade como meio, no qual podem ser usufruídos diferentes tipos de tecido com texturas diferentes para graduar a dificuldade da execução da boneca. Os materiais necessários são simples, apenas uma superfície de trabalho e retalhos, sejam de linho, algodão, fibras, malha ou qualquer tecido à disposição. A malha é um tecido favorável para a terapia ocupacional, pois é um tecido maleável e de fácil manuseio. Um detalhe interessante é que, no geral, as bonecas não apresentam rosto, o que foi feito propositalmente, já que a falta de uma feição específica possibilita o reconhecimento identitário das múltiplas etnias africanas. A terapia ocupacional afro-referenciada constrói novos paradigmas, descentralizando uma perspectiva universal da epistemologia, buscando construir perspectivas negras como agências, ou seja, centrais e não paralelas. A abordagem afro-referenciada em terapia ocupacional responde à necessidade de uma postura ética, técnica, estética e política para o não apagamento do conhecimento científico, filosófico e cultural dos saberes e fazeres de origem negra. Sendo assim, a terapia ocupacional afro-referenciada constrói o fortalecimento de abordagens que potencializam as existências pretas e percorre caminhos para estudos das atividades de perspectivas africanas ou afro-brasileiras. Por muito tempo, e ainda nos dias atuais, se pensar em existência negra é remeter unicamente à escravidão, lembrando que é importante e fundamental as discussões sobre a violência e negligência com os corpos negros. No entanto, deve-se ter o cuidado de não subjugar a população negra e colocá-la em uma sistemática racista e inviabilizar as grandes potências e feitos ancestrais. A criação de bonecas Abayomis é capaz de trazer uma perspectiva positiva a esse povo, o desvinculando da ideia de que foi inferiorizado e fortalecendo a sua autoestima. Isso contribui para o processo de reconstrução identitária, já que a confecção do corpo da boneca pode se relacionar à percepção do próprio corpo de quem as cria. As oficinas de construção das bonecas, ao trazerem à tona as questões raciais, possibilitam a compreensão e resgate da ancestralidade das pessoas negras. Ao levar em consideração o significado político e social das bonecas, podem ser abordadas questões que trazem uma maior visibilidade
e valorização da vivência e cultura afro-brasileira, além de debates sobre as questões raciais no país. Assim, a boneca Baiomi pode ser entendida como um instrumento de resgate de memórias a serem reconstruídas pelo povo negro por meio da afetividade, trazendo à tona vivências, memórias e culturas, reafirmando a sua identidade e contribuindo para a representatividade afro-brasileira. Além disso, coloca para a circulação de trabalhos artísticos relacionados à cultura africana. Segundo Antônio Bispo, existem dois tipos de saberes, o saber orgânico e o saber sintético. O saber orgânico são os que envolvem para compor o mundo do ser, aquilo que diz respeito a ser, criar e confluir. Já o saber sintético são os que desenvolvem para o compor do mundo ter, que envolve fragmentação e posse. Relacionando com a boneca Baiomi, para uma pessoa afro-referenciada, ter a boneca está relacionada ao saber orgânico, pois possuem ancestralidade, culturas, religiões que dão a razão do confluir para possuí-la. Existem um local para ter a boneca, como sua própria cultura. Já pessoas brancas possuírem a boneca está relacionado ao saber sintético, seria ter só a posse da boneca e a fragmentação de uma cultura, e também fazer uma apropriação cultural, usando-a, por exemplo, de decoração.